Eu queria, esta manhã, falar com ustedes sobre os dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Os dois tipos de pessoas. E aí nós outros vamos a conseguir, dessa maneira, ver o porquê umas vão avançando e outras quedam para trás. Porque, pensa-lo, todos estamos na mesma igreja. Nós outros escutamos a mesma palavra. Todos recebemos as mesmas orações. Então, por que existe diferença de uns para outros, de la vida de uns para a vida de outros? Que é o que produz isso? Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então, que é o que causa isso? Que é o que conlleva a que uns tenham essa vida plena e outros querem com a vida mais atada, amarrada? Bem, disse assim, ó: e saliendo como de costumbre ao monte de los olivos, e os discípulos lo acompanharam. E estando em agonia, orava com mais intensidade. E seu sudor se volveu como gotas de sangue que caíam a terra. E nestes dois momentos, ou esses dois momentos, revelam uma das diferenças mais grandes dentro da igreja. De um lado está o como de costumbre, e do outro, ele orava como? Mira-me a mim, por favor. Você tem que entender isso. Porque lo de costumbre é lo rotineiro. Todo o que se vuelve uma costumbre se vuelve rotineiro, rotina. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. E assim muitas pessoas, elas com o passo do tempo, elas vão estando dentro da igreja, como de costumbre. Todo o que elas fazem é apenas costumbre. É apenas uma rotina. Mas há aquelas outras que elas são diferenciadas, que são as pessoas que fazem as coisas com mais intensidade, com mais fervor. É aquela pessoa que coloca mais empenho. E isso serve para todas as áreas. Serve para sua família, serve para sua economia, seus negócios, sua empresa, e serve para sua vida espiritual. Porque se você é o tipo de pessoa que hace todo como rotina, se você hace todo como de costumbre, então você será uma pessoa limitada em sua vida, em qualquer área de sua vida. Mas quando você é mais intenso, você vive mais as coisas, você coloca mais empenho, mais dedicação, mais entusiasmo, mais força em lo que você faz, sua vida vai progressar. Me está compreendendo, sim ou não? Então, quando Jesus ele foi allí, era a costumbre de los apóstolos, de los discípulos, ver Jesus yendo àquele lugar. Mas para Jesus não era costumbre. Para ele não era mais uma ida ao Getsemane. Não era mais uma ida. Não era mais uma oração. Não, allí seria um momento decisivo. E ele não podia ser nada como de costumbre. Amém? O primeiro representa a rotina, o hábito, aquilo que se faz de maneira automática, sem esforço, mais allá de lo normal, sem nenhuma exigência. O segundo representa a entrega total, a búsqueda que exige todo, o sacrifício que não se limita a lo que já se ha hecho antes. Jesus iba ao Monte de los Olivos como de costumbre, pero naquela ocasião, o Getsemani, ele não actuou como de costumbre. Aí não cabia lo comum,
não cabia lo ordinário, não cabia lo de sempre. Essa era a hora decisiva, o momento determinante, o ponto em que sua alma seria quebrantada e sua vontade teria que ser entregada por completo ao Padre. Por isso, orou com mais intensidade. Ele pôs toda a sua alma delante de Deus, todo o peso, todo o dolor, toda a luta. Nada foi mais ou menos, nada foi superficial, nada foi a médias. Aqui é onde a diferença aparece dentro da igreja. Muitos vivem a fé exatamente assim. Hacem todo, leia, como de costume, oram como de costume, ayunam como de costume, sacrificam-lo de costume, buscam a Deus como de costume, entregam o mínimo, repitem sempre o mesmo, sempre o honesto, se quedam atrapados em lo comum, e lo comum nunca produz lo extraordinário. Lo de costume não rompe cadenas, não abre portas, não transforma vidas, não cambia a história de nadie, não trai lo novo de Deus. Lo de costume solo mantém a persona onde está. E essa é a razão por la qual não ha dado novos testemunhos. Todo es viejo, es lo de costume. Por outro lado, estão os que hacem todo com mais intensidade, como Jesus. Eles não aceitam a monotonia, não se dobram ante as dificuldades, não se acomodam ao fracasso, não se desanimam em la hora do dolor, não vivem uma fé limitada. Eles sacrificam mais, buscam mais, lutam mais, derramam mais del alma, porque entenderam que quem quer lo extraordinário não pode viver de lo ordinário. Não existe vida nova sem intensidade. Não existe resposta sem entrega total. Não existe transformação sem o sacrifício em el Getsemani del altar. Essas pessoas não escatimam nada, derramam toda a alma, ponem en el altar todo o que são, todo o que têm, todo o que desejam ser. Não se aferram à sua própria vontade, não negociam o sacrifício, não guardam reservas, obedecem, se sometem, se entregam. E justamente por isso, Deus hace em médias o que não hace em los que vivem como de costume. A verdade é simples e dura. Lo de costume não leva a nadie a lo novo de Deus. Solo a búsqueda intensa, sincera, profunda e determinada é capaz de romper a barreira del alma e levar a la persona ao centro de la voluntad del Padre. Jesus, em agonia, orava com mais intensidade. E é essa intensidade la que lhes falta a muitos. Nessa intensidade, la que define quem vence e quem se queda atrás. É essa intensidade la que abre portas que lo de costume jamais abrirá. E é essa intensidade que leva a persona a viver o extraordinário. Quem derrama toda a alma em el Getsemani é quem se levanta para a vitória. Quem entrega toda a alma é quem recebe ao Espírito Santo. Quem vive com intensidade é quem vê Deus actuar. Quem permanece em lo de costume se queda parado, vazio, repetindo os mesmos ciclos de sempre. Deus está chamando a cada um a sair de lo de costume e a entrar em la intensidade que o Espírito Santo exige. A diferença entre vida transformada e uma vida estancada está exatamente nisso. Em nele como de costume ou em nele com mais intensidade. Getsemani expõe o que cada um carga dentro de si. Diga graças a Deus. Então se veja, se nós outros temos uma fé opaca,
se nuestra fé é uma fé de costumbre, nós só vamos cumprir rituais. Você vê que normalmente o religioso, ele repite, você vê que lá, todos nós outros, antes de conhecer a esse Jesus vivo, como nós outros orávamos? Como? Padre, nós és ou não és? Porque é isso, é rotina. És lo de sempre, és lo de costumbre. E quando a pessoa vive nessa situação, que ela solo hace aquilo que é de costumbre, a vida dela não vai, a vida dela não avança, as coisas novas não acontecem, os milagros não passam. Por quê? Porque ela só vive em lo religioso, ela vive fazendo as coisas como de costumbre. Você vê que a Igreja Universal é uma igreja ativa, vê que nós outros nunca paramos, nós outros sempre estamos fazendo coisas, para quê? Para quê? Por que nós outros sempre hacemos coisas novas? Qual o motivo? Para quê? Para salir de lo de la costumbre, para salir de la costumbre. Então, se nós outros sempre vamos fazendo propósitos, campanhas, orações, isso aqui, isso outro, para quê? Para que você sempre haga coisas diferentes, para que você não quede estancado, para que sua fé seja uma fé intensa. Amém, gente? Nossa fé tem que ser intensa, nossa fé não pode ser uma fé apagada, não pode ser uma fé conformista. Nossa fé tem que ter essa intensidade. Jesus estava passando por um momento mais difícil, então ele tinha que ter uma fé mais que? Habla fuerte, mais intensa. Assim tem que ser nossa fé. Quando você passe por uma luta, ao contrário de você quedar tidiando, ao contrário de você quedar lamentando, ao contrário de você dizer assim, não foi mais na igreja. Não foi, porque mira, estou indo à igreja e me está passando esse problema. Não, ao contrário de actuar dessa maneira, o que você tem que fazer? Você tem que ser mais mais intenso. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? Nós outros temos que ter essa classe de fé. Se eu passo por uma luta, a hora que eu vou orar mais, a hora que eu vou fazer mais cadenas, a hora que eu vou ajudar mais, a hora que eu vou lutar mais. Por quê? Porque a fé bíblica é assim, como a de nosso Senhor. Amém, gente? Essa fé intensa. Então, se ele não orou de qualquer maneira, ele orou com intensidade, porque a luta que ele estava passando exigia que ele fosse mais intenso. Está claro isso? Então, não ore como de costumbre, ore com intensidade, ore com mais ganas. Muitas pessoas não recebem o bautismo com o Espírito Santo, porque elas, quando vão a buscar o Espírito Santo, elas lo hacen religiosamente. Não, quando eu quero algo, então eu vou ser mais intenso, eu vou buscar com mais fervor. Quem aqui quer receber o bautismo com o Espírito Santo? Quem quer receber? Você quer receber? Então você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Mas qual é o preço para receber o bautismo com o Espírito Santo? É agarrar todo o que eu tenho e colocar no altar? Não, não é isso. Você não tem que pagar para receber o Espírito Santo, mas você tem que pagar o preço desse desejo de tê-lo. E se eu quero tê-lo, então eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ajudar mais, eu vou fazer mais propósitos com Deus, eu me vou levantar na madrugada e dizer, ó Deus, eu quero, estou aqui, eu podia estar dormindo, mas eu estou aqui orando, porque eu quero receber o bautismo. Amém, gente? Ou seja, eu estou sendo mais intenso, mais fervoroso. Aí Deus me lo vai dar. Mas se eu só lo hago, lo de costumbre, Espírito Santo, não vou receber nunca.
Nunca. Se eu quero ver coisas grandes em minha vida, eu não posso ter uma fé como de costume. Eu não posso fazer as coisas como de costume. Domingo, você não pode vir à igreja como de costume. Ai, tenho que ir à igreja, então se vou. De costume, tenho que ir. Porque o bispo disse que domingo tem que estar na igreja. Aí você vem aqui na igreja e queda dormindo na butaca. Mas não é porque a pessoa está cansada, não, porque ela dormiu. Ela dormiu toda a noite. Mas por que ela dorme na igreja? Porque é de costume, ela já dorme toda semana na igreja. Ela, se a reunião é 7 da manhã, ela dorme. Se é 10 da manhã, ela dorme. Se é 4 da tarde, ela dorme. E se é 7 da noite, ela dorme. Qualquer hora. Não é problema de cansaço. É o problema que já se envolveu uma costume. Mas quando esteja intenso, quando você vive essa fé intensa, você pode observar todas as reuniões que eu hago. Você nunca me vai ver fazendo reunião assim. Nunca. Se eu hago isso, por favor, chama a ambulância, me ponga dentro. Já se está morrendo. Em sério. Em sério. Eu nunca vou ser assim. Nunca. Todas minhas reuniões são intensas. Sabe por quê? Porque assim é o Espírito de Deus. Ele é intenso. Amém, gente? Então, quando você venha domingo à igreja, você tem que vir com essa intensidade. Por que eu vou? Eu vou para buscar a mim, Senhor. Eu vou porque eu quero ser bautizado com o Espírito Santo. Eu vou porque eu quero ser lleno da presença de Deus. Amém, gente? Se eu venho lunes na igreja com o bispo Edson, então eu vou vir aqui. O que eu quero? Eu quero prosperar. Então eu venho com toda quê? Vengo com quê? Porque como que você vai prosperar se você é lento? Como que você vai prosperar se em seu negócio você só se lo dê? Vadir, abre o negócio e que é daí? E no celular, todo o dia. Vou de cumprir um horário. Se você trabalha em uma empresa e você vai só para cumprir horário, para que no final do mês você receba um salário, você nunca vai prosperar. Porque você só está sendo... Mas se você é aquele funcionário intenso, você vai crescer na empresa. Amém, gente? Se você é aquele empresário intenso, aquele empresário que hace mais, sua empresa prospera. Mas se você só lo hace, lo de costume, sua empresa vai ser um fracasso. Você vai ganhar para comer, não para crescer. Porque falta essa que? Intensidade. Essa força. Então se entenda que lo de costume le vai estancar, lo de costume le vai deixar estagnado, estancado. Você não vai avançar. Mas se você começa a ser mais intenso em sua fé, você vai ser mais bendecido. Se você é mais intenso em sua fé, em suas orações, em sua búsqueda a Deus, em seus sacrifícios, em sua obediência, você vai ser mais bendecido. É isso que vai diferenciar uns de outros. Deus não hace acepção de pessoas, não hace, pero la fé de cada quem es lo que hará la diferença. Amém, gente? Se eu quero ser um crente, um cristiano como comum, então se eu só lo hago lo de costume. Mas se eu quero ser um cristiano, um crente, que eu vou reflejar Jesus, então se eu serei mais que? Mais intenso. Eu vou ser mais fervoroso. Amém, gente? Por exemplo, nós vamos ter agora em dezembro o ayuno de Daniel. Nós vamos fazer do 10 de dezembro ao 31 de dezembro, 21 dias de ayuno. Amém? Você pode fazer esse ayuno de Daniel como de costume. Como de costume. Ah, é o ayuno de Daniel, ok, então está bem, eu vou fazê-lo. Quero 21 dias, sim, ver entretenimento. 21 dias eu me foco mais em ler a Bíblia, em ver conteúdo mais cristiano,
não vou escutar música secular, vou escutar música cristiana, vou a ser lo de costumbre. Vou a ser lo de costumbre. Mas se eu quero ser lleno do Espírito Santo, se eu quero ser bautizado com o Espírito Santo, se eu quero renovar-me do Espírito Santo, então eu vou a ser esse ayuno de Daniel com mais que? Intensidade. Então eu vou a orar mais, eu vou a buscar mais, porque eu não quero lo comum, eu não quero lo ordinário, eu quero lo extraordinário. Quantos querem? Então você tem que ser mais intensa. Está claro isso? Sim ou não? Você que é estudante, se você quer ser, vou usar a palavra, se a você não lhe gusta, perdão, mas se você quer ser mediocre, hágalo de costumbre. Vá à escola, cumpra seu horário, quer de conversando na sala, na classe, quer de aí, não haga as tarefas, não, e você vai ser apenas um mediocre, nada mais. E se conseguir um título, você vai ser um profissionista mediocre, nada mais. Se é isso que você quer, de modo. Agora, se você me disse, bispo, eu não quero ser mediocre, eu quero ser o melhor aluno, eu quero ser o melhor profissionista, então se eu serei mais intenso que os outros, significa que eu vou sacrificar mais que os outros, eu vou estudar mais que os outros, eu vou colocar mais atenção que os outros, eu me vou empenhar mais que os outros. Por quê? Porque eu quero crescer. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Pense nisso. Jesus não era uma persona que fazia as coisas como de costumbre. Jesus era intenso. Jesus era assim. E quando ele foi ao Getsemani, ele foi aí não para cumprir com mais um ritual, mais uma oração, uma costumbre. Não, ele foi aí para derramar toda sua alma. Mas isso que ele hizo, lo exaltou hasta a glória, porque ele foi intenso. Então se decida, que tipo de cristiano você quer ser? Mediocre? Ou você quer ser extraordinário? Então se seja fervoroso. Tenha uma fé fervorosa. Amém? Tenha um espírito fervoroso. Não leia a Bíblia por ler, leia com fervor. O bispo, eu não entendo, mas vou a ler, mesmo que não entendo. E o Espírito Santo me dará entendimento. Amém? Vou fazê-lo com mais intensidade. Quando eu ore, eu não vou orar porque para cumprir um dever. Eu vou orar com mais intensidade. Minha oração será mais de alma que de boca. Mais de alma. Que eu vou derramar minha alma. Cada vez que eu ore, eu vou orar com ganas. Mesmo que eu não sinta. Não sinto ganas. Pero há muitas coisas que eu não sinto ganas e eu tenho que fazê-las. Ou não é verdade? Então eu vou fazê-lo porque eu sei que é o melhor para mim. Então eu orarei com intensidade. Está claro isso, sim ou não? Porque se você for assim, sua história vai ser diferente. Sua vida vai ser bendecida. Quem me ha compreendido? Eu quero colocar esse testemunho. Já podemos colocar o testemunho? Eu quero que você veja esse testemunho. E depois nós outros vamos a orar. Como? Com intensidade. Amém, gente? Apague as luzes, por favor. Coloque, pode colocar. Me metieron en un coche con una capucha en la cabeza. Me llevaron al tribunal del crimen. Y allí mi sentencia fue la muerte. Me echaron gasolina por todo el cuerpo, empapando mi piel. Ellos encendieron el fuego. Siempre fui una persona muy vacía. Siempre buscaba ser feliz, ¿sabes? Conquistar cosas para poder tapar el vacío que existía dentro de mí. Tenía el mejor trabajo, pero aún así seguía vacía por dentro.
Y entonces dije, bueno, me voy a casar. Casarme, ¿no? Voy a ser feliz. Voy a realizarme. Y no fui feliz. Y dije, bueno, ya estoy casada, tengo trabajo y aún así no soy feliz. Entonces voy a ser madre. Y entonces quedé embarazada por primera vez y ahí fue cuando realmente comenzó la depresión profunda. Fue entonces cuando empecé a beber mucho, cuando empecé a involucrarme con drogas para intentar llenar ese vacío que existía dentro de mí. En esa época, en todas las fiestas a las que iba, bebía. A veces hasta quedarme desmayada. Y un buen día fuimos a una comunidad. Y en esa comunidad conocí a las personas del movimiento donde me ofrecieron un trabajo extra. Y acepté ese trabajo extra porque pensé, a veces, tal vez, ahí está mi felicidad. Donde me involucré, empecé a meterme en el mundo del crimen. ¿Y tu marido era del mismo ambiente o no aceptaba ese comportamiento tuyo? Él no lo aceptaba. Él no lo aceptaba. Él hablaba conmigo. Él me aconsejaba. Incluso intentó durante un tiempo luchar, pero llegó un momento en que se cansó. Él se cansó. Él siempre me decía, ¿qué tengo que hacer para que seas feliz? Muchas veces cuando estaba en mi cuarto sola, decía, no soy digna de esta vida porque tengo todo lo que cualquier persona querría tener. Yo sangraba por dentro. Mi alma sangraba profundamente, gemía por dentro. Lo recuerdo como si fuera hoy. Hubo una fiesta a la que fui. Pasó un tiempo, fui a esa fiesta y bebí mucho. Mucho, porque ese día dije, ya no tengo nada más que perder. Y recuerdo que salí de esa fiesta porque había peleado una discusión y salí caminando y dije, ya basta, se acabó. Si ni siquiera aquí, donde tenía reconocimiento, donde era reconocida por lo que hacía o dejaba de hacer, se acabó. Ya no quiero vivir, ya no quiero esta vida. Pasé por un puente y en ese puente recuerdo que miré hacia la calle. Y cuando fui a lanzarme, a tirarme, no lo logré. Parecía que había un bloqueo que no me dejaba tirarme y mi cuerpo se balanceaba y no conseguía lanzarme. Y bajé del puente diciendo, ni para esto sirvo Dios, ni para esto. Y bajé. Y cuando bajé de la pasarela se detuvo un coche negro, de donde salieron varios hombres. Me metieron a la fuerza en el coche. Me pusieron una capucha, una bolsa negra en la cabeza. Allí me llevaron al tribunal del crimen. ¿Pero por qué fuiste allí? Por una pelea que tuve en la fiesta donde peleé con uno de los dueños. Y entonces, cuando me llevaron al tribunal del crimen, la sentencia ya estaba dada. Él vino y dijo, hoy vas a morir. Donde pusieron varios neumáticos, pusieron gasolina en mi cuerpo. Me echaron gasolina en el cuerpo. Me quedé toda impregnada de gasolina. Ahí estaba segura de que iba a morir. No hay manera. Quien ya estuvo en el mundo del crimen lo sabe. No hay manera. ¿Ya habías visto a personas morir así? Sí. No hay manera de salir del microondas con vida. Yo, toda empapada de gasolina, miré hacia arriba y solo salió una palabra de mi boca. Perdón. ¿Por qué pediste perdón? Porque yo era consciente de las cosas malas que había hecho. Nací en la iglesia, yo conocía el camino, simplemente no quería seguirlo. En ese mismo momento, sin que yo supiera, mi madre estaba de rodillas orando por mí, pidiendo por mi vida. Yo no sabía que era algo tan horrible. Yo sabía que ella estaba diferente, pero no sabía todo lo que estaba pasando, no lo sabía. Siempre haciendo propósitos, siempre orando y no veía solución, no veía que nada sucediera. Parecía que nada estaba pasando. Entonces vino una hoguera santa, ¿verdad? Yo hice una hoguera santa por ella
Le pedí al Señor que verdaderamente salvara el alma de ella, y si es del altar, creía sinceramente que algo especial iba a suceder, algo que yo no sabía, que Dios ya tenía preparado, pero que iba a suceder. Era Dios, no hay explicación, era Dios. Porque cogieron el fósforo y con mucho cuidado lo sostuvieron entre sus dedos antes de intentar encenderlo. Literalmente le dieron a 1, luego a 2 y después a 3, tratando de hacer que prendieran fuego. Había un total de 10 fósforos sobre la mesa, todos alineados y listos para ser usados, pero ninguno de ellos se incendió a pesar de los repetidos intentos por encenderlos. ¿Y su cuerpo cubierto de combustible? 100%. Uno de los jefes regresó, me miró y dijo: mira, el de allá arriba tiene algo muy fuerte para ti. Hoy no es tu día para morir. Máchate. Luego me quitaron los neumáticos. Me golpearon y me agredieron al punto que me dejaron varios hematomas en diferentes partes de mi cuerpo. El dolor que sentí fue intenso y me hizo sentir muy vulnerable y asustada en ese momento. Me dislocaron la mandíbula. Cuando me sacaron de ahí y estaba completamente cubierta de sangre y con la ropa manchada, me fui a casa. Y cuando llegué a casa, mi marido me miró y me dijo: ¿fue por eso que me cambiaste? Y ahí él se fue. Me fui a la casa de mi madre y mi madre me ayudó. Mi madre me bañó. Y después de que hablé y lloré, entonces ella dijo: ahora vamos a la Iglesia Universal. Al llegar a la iglesia, empecé a hablar con Dios. Ya ni siquiera sabía cómo orar, no sabía ni qué decir, pero empecé a hablar. Dios mío, si tú crees que hay una salida para mí, muéstramelo, porque ya no tengo nada más. Solo tengo esto aquí, este resto de vida, este resto de persona que está aquí. Entendí que me faltaba lo principal, era la base de todo, era el Espíritu Santo. Ahí fue cuando empecé a hacer los propósitos, empecé a participar en las campañas, me liberé, me bauticé en las aguas. Recuerdo que vino una hoguera santa. Fue muy rápido porque cuando fui con mi madre a la iglesia, estaba cerca de una campaña y todo lo que yo tenía de más valor no era solo lo material, era sobre mí misma. Literalmente fue alma por alma, vida por vida. Esa fue mi verdadera entrega. Subí entregando todo lo que tenía. Y cuando digo todo, es liberando todo lo que había dentro de mí. ¿Qué le dijiste a Dios en el altar? Señor, esto es todo lo que tengo. Es mi vida. Te estoy entregando mi vida. Usa mi vida como tú quieras. Solo te pido una cosa: que el Señor habite dentro de mí. Porque si el Señor no está dentro de mí, ya no quiero seguir viviendo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Allí bajé y regresé. Cuando bajé y regresé, sentí una paz tan grande. Pero una paz tan grande que dije: Dios mío, solo quería buscar. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Recibí el Espíritu Santo. Recuerdo exactamente el momento en que ese vacío que sentía antes desapareció porque fue llenado. El Espíritu Santo, cuando viene, viene por completo. No viene en pequeñas gotas, viene completo. Viene para llenar de verdad porque es de su tamaño. Recuerdo que llegué a casa, miré a mi madre y le dije: mamá, recibí el mejor regalo de mi vida. Ya lo sé, recibiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, mamá, así fue. Pasaron exactamente, creo que unas 2 o 3 semanas, y mi esposo vino a hablar conmigo. Desde entonces, mi matrimonio fue reconstruido. Mi hija no tiene una madre, tiene una amiga. Hoy en día la familia es una bendición. Mi nietecita, mi yerno. Cada rodilla doblada, cada madrugada, cada lágrima vale la pena. Hoy la carga que antes era pesada ya no lo es. Hoy la carga es ligera porque Dios está conmigo.
Graças a Deus, amém? Ponga-se de pé. Usted viu lo que la madre hizo? Mientras ela estava já para ser muerta, la madre estava como de costumbre. Era como de costumbre? Não, la madre estava aí clamando a Deus por ella. Sabe o que é? A pessoa está banhada em gasolina, em combustível, e os traficantes que... E você sabe quando a pessoa chega a esse momento em que os traficantes vão la matar. E nós vivimos isso quase todos os dias, ou não? Mas vê o que Deus faz quando a pessoa tem uma fé diferenciada. Quando a pessoa é intensa. A madre dijo, eu nunca desisti. Nunca desista. Você que tem um hijo perdido, nunca desista. Você que está separado, o bispo, estou separada de meu marido. Ella também perdeu o matrimônio. Mas quando ela chegou à igreja, ela dijo, era alma por alma, e que mais? E vida por vida. Quando ela subiu no altar, ela não deu, como ela dijo, ela não deu só o material, ela deu toda a alma, toda a vida. E Deus lhe deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo restaurou todo. Vê como o Espírito Santo é o mais importante? Se você coloca prioridade, você que não tem o Espírito Santo, não é bautizado, você prioriza isso, você vai recebê-lo e com ele todo o demais. Mas você tem que ser mais que? Mais intenso. Porque se você continua haciendo lo de costumbre, será uma campanha mais, será um voto mais, um sacrifício mais, e a resposta será a mesma, lo de sempre. Então, se não haga nada como de costumbre, haga todo com mais intensidade. Amém? Cerra os olhos, porque agora nós vamos buscar o Espírito Santo. Mas eu quero que você o busque com toda a intensidade. Entrega a sua alma, entrega a sua vida, e Ele vendrá sobre você aqui agora. Amém? Coloque as mãos em seu coração. Cierre os olhos, por favor. Cierre os olhos. Después de tantas luchas, dolores e sofrimentos, dolores y sufrimientos, delante de tantos fracasos, luchando contra el tiempo, cercado por todos lados, sin tener un rumbo cierto. já não há motivos para reír, Ya no hay motivos para reír, solo ha habido llanto. solo ha habido llanto. Senhor, mi Deus, mi Padre, Señor, mi Dios, mi Padre, hoje agora minha oração, oye ahora mi oración. responde-me, ó mi Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreenderme. Solo tú puedes comprenderme. Senhor, mi Deus, mi Padre. Senhor, mi Deus, mi Padre. Hoje agora minha oração, Oye ahora mi oración. responde-me, ó Padre, mi Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreenderme. Solo tú puedes comprenderme. Já toquei em tantas puertas Ya toqué en tantas puertas e a resposta não vino. y la respuesta no vino. E agora clamo a ti, Y ahora clamo a ti, pois tu eres verdadeiro. pues tú eres verdadero. A vida não tem sentido. La vida no tiene sentido. Já não compreendo nada. Ya no comprendo nada.
Senhor, vem ajudar-me Señor, ven a ayudarme em nesta caminhada. en esta caminata. Ó Deus, eu necessito Oh Dios, yo necesito de uma resposta tua. de una respuesta tuya. Inclina tus ouvidos Inclina tus oídos e responde-me agora. y respóndeme ahora. Levante as mãos e diga: Senhor, meu Deus, meu Padre, Señor, mi Dios, mi Padre. ouve agora minha oração. Oye ahora mi oración. Responde, ó meu Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreender-me. Solo tú puedes comprender. Diga-lhe: Senhor, meu Deus, meu Padre. Senhor, meu Deus, meu Padre. Ouve agora minha oração. Oye ahora mi oración. Responde, ó Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreender-me. Solo tú puedes comprender. Ó Senhor, nuestro Deus, solo tu puedes compreender. Solo tu puedes saber o que realmente essa pessoa passa, vive, sente. E o Senhor, ó Deus, sabe que o que mais necessitamos é de tu presença, porque tu presença é quem hace essas coisas extraordinárias, essas coisas maravilhosas. E o Senhor és o Deus grande, és o Deus de lo impossível. Por isso, meu Senhor, te invocamos nesse momento. E eu quero, Jesus, com toda a intensidade, que o Senhor venha aqui hoje a derramar tu Espírito sobre cada pessoa que está nesta manhã. Essa pessoa que entendeu, Jesus, que ela não pode viver como de costume, que ela não pode orar como de costume, que ela não pode fazer as coisas como de costume, que ela necessita ser cada vez com mais intensidade, porque é essa intensidade de fé que hace os céus barrar para nós outros. Senhor, meu Deus, meu Padre, vem na hora a responder minha oração. Derrama, Jesus, tu Espírito sobre os sedientos, sobre essa pessoa que entende que ela não pode mais viver sem ti, Jesus. Hable com ele aí agora, meu amigo, minha amiga. Hable com ele aí agora. Busque-lo com mais intensidade. Hable com ele com mais intensidade, com mais força. E pida-lhe a ele que ele derrame do Espírito Santo sobre sua vida. Diga-lhe a ele: Jesus, eu não posso sair de aqui sem tu Espírito, sem tu presença. Porque se eu salgo de aqui sem tu presença, és mais de lo mesmo, és como de costume, e eu não quero sair de aqui sem ter tu presença, sem ter tu Espírito. Hable com ele, derrama sua alma, entrega-lhe sua alma a ele, rasga sua alma. Isso, hable com ele aí agora. Não espere que eu ore, eu vou apagar o micrófono, para que você ore com intensidade, para que você o busque com mais intensidade. Hable com ele, derrama sua alma para ele.
lejos de aquí, lo que siempre estuvo cerca. Ahora estoy feliz, pues enjugaste mi llanto. Señor, recibe ahora fuerzas y me levanto. Oh Dios, siento un alivio dentro de mi alma y tengo certeza que ahora cambia toda mi historia. Senhor, meu Deus, meu Padre. Señor, mi Dios, mi Padre. Oye ahora minha oração. Oye ahora mi oración. Responde, ó meu Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreenderme. Solo tú puedes comprenderme. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Dios, mi Padre. Oye ahora mi oración. Responde, ó meu Padre. Responde, oh mi Padre. Solo tu puedes compreenderme. Solo tú puedes comprenderme. Aleluia. Oh, meu Senhor. Vem Espírito Santo e bautiza essa persona ora, llénala de tu presença, meu Senhor. Que essa criatura seja inundada, inunda-la, Senhor, inunda-la de ti nesse momento, porque ela lhe entrega, Jesus, toda a sua alma, toda, ela decide nesta manhã, Jesus, rendir-se a ti, Senhor, rendir toda a sua vida a ti, Senhor, porque ela quer tu presença, ela quer, Jesus, que tu estejas dentro de elas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Adore-lo, chama-lo de Padre, chama-lo mi Padre, vem e llena-me de ti. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, que a vida dessa persona seja diferente a partir de agora, que ella seja diferente, que a fé de ella seja intensa, Senhor. Não nos deixes cair em la religiosidade jamais, mas que nossa fé, dia com dia, semana tras semana, ano tras ano, nossa fé se volva mais forte, mais intensa, porque queremos mais de Ti, Senhor. Queremos que nossa vida Te glorifique, ó Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Pode adorá-lo agora, pode adorá-lo, glorificá-lo, e Ele lhe vai llenar com Ele Espírito Santo. E naquela noite, Jesus, derramando el alma en el Getsemani, Deus mandou um ángel para fortalecê-lo, e agora Deus envia ele Espírito Santo para fortalecer-lhe. Aleluia. Ele Espírito Santo está aqui para fortalecer, para levantar-lhe, para dar-lhe ânimo. Aleluia. Só lhe e Ele vai entrar em sua alma, em seu coração. Aleluia. De camino al huerto en una noche gris, en secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor?
el maestro nos pidió en aquel lugar. Sé que están cargados y en debilidad, Pero não desmaiem, não deixem de orar. pero no desmayen, no dejen de orar. Tenho el alma destroçada. Tengo el alma destrozada. Lo escuchamos confessar. Lo escuchamos confesar. E le oímos a lo lejos suplicar. Y lo oímos a lo lejos suplicar. Getsemane, Getsemane, vade de mi dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la essência de quem sou. la esencia de quien soy. Getsemane, testigo de este amor, Donde se derrama el alma. donde se derrama el alma de cada hijo de Abba, Dios. Padre. Abba, Padre. Que se haga hoje em mim tu voluntad. Que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre. me ofereço em sacrifício em tu altar. Me ofrezco en sacrificio en tu altar. El cordeiro que o Senhor nos entregou. El cordero que el Señor nos entregó. Foi molido a causa de nuestra maldad. Fue molido a causa de nuestra maldad. Aun sabiendo o sofrimento que tendria que enfrentar. Aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar. Obediente se humilhou hasta el final. Obediente se humilló hasta el final. Getsemane, Getsemane, vale de mi dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane, testigo deste amor, testigo de este amor, donde se derrama el alma. donde se derrama el alma de cada hijo Abba, de Dios. Abba, Padre. Que se haga hoje em mim Que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre. me ofereço em sacrifício. Me ofrezco en sacrificio en tu altar. Se é possível que de mim passe esta copa. Si es posible que de mí pase esta copa. Sin embargo, quero hacer tu voluntad. Sin embargo, quiero hacer tu voluntad. Getsemane, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba, Padre. Que se haga hoje em mim. Que se haga hoje em mim tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre. me ofereço em sacrifício. Me ofereço em sacrifício em tu altar. Abba, Padre. Levante as manos. Que se haga hoje em mim tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre. Me ofrezco en sacrificio en tu altar. receba essa força do Espírito Santo aí agora. Jesus foi fortalecido e Ele lhe fortalece aí a hora.
Você que estava decaída, desanimada, você que estava a ponto de desistir, Jesus está aí agora, dando-lhe forças. A força que ele recebeu, ele também nos la dá. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebam a força do Espírito Santo. Aleluia. Deus está aí com você, meu amigo, minha amiga. Jesus, ele teve que ir solo para o Calvário, mas você não tem que ir solo, porque o Padre lhe vai acompanhar. Aleluia. Ele lhe vai acompanhar em sua luta, em suas dificuldades, em seus desertos, em seus momentos mais difíceis. Ele lhe vai acompanhar, ele vai estar a seu lado, e não só a seu lado, ele vai estar dentro de você. Aleluia. Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Diga graças a Deus. Amém. Amém.